Minha gente, chegamos à nossa terceira aula em que trataremos dos casos de núcleo, com núcleos de sujeito composto. Então, quando nós temos o sujeito composto, é aquele sujeito que tem mais de um núcleo. E aí as regras de concordância aqui são um pouco diferentes das regras do sujeito simples, porque nós temos que observar que tipo de núcleo esse sujeito tem e também qual é o conectivo que esse sujeito apresenta. Então, o primeiro caso nós vamos tratar com núcleos de terceira pessoa. Nós vamos entender que todos os núcleos daquele sujeito estão na terceira pessoa. Então, nesse caso aqui, ó, o verbo concorda na terceira pessoa do plural. Se a gente tiver, ó, dois núcleos aqui em terceira pessoa, os jogadores e o técnico trabalhavam em harmonia, mas também a gente pode ter a concordância no singular ou no plural, se esses núcleos forem sinônimos ou quase sinônimos ou formarem uma gradação. O que que a gente vai entender aqui? Ali a honra e a honestidade imperam, eu posso colocar isso no plural, ou eu posso colocar no singular, porque eles são quase sinônimos, ou eles podem dar uma ideia de gradação. Então, gradação é quando a gente pensa uma ordem crescente ou decrescente. A raiva, a ira, o furor, é como se fosse aumentando a gradação aí do sentimento. Então, quando for gradação ou palavras sinônimas, há possibilidade de concordância no singular ou no plural. E aí, esses são os casos quando esse sujeito composto está anteposto ao verbo, antes do verbo. Se ele vier posposto ao verbo, nós temos a possibilidade de concordar no plural ou ele concorda com o núcleo mais próximo. O núcleo mais próximo ele pode estar no singular ou no plural. A gente tem essa possibilidade aí. Então, no primeiro exemplo, nós temos trabalhavam em harmonia os jogadores e o técnico. Se eu concordar em terceiro, eu posso estar concordando aqui com os jogadores ou estaria concordando com ambos. Também posso colocar trabalhava em harmonia, nesse caso, concordando com o mais próximo, o técnico e os jogadores. Então, tanto faz no singular e no plural, na sua escrita você veja, você quer chamar atenção para quê? Porque quando esse sujeito vem posposto, o que que isso significa? Ele está vindo após o verbo, a gente pode concordar com o mais próximo, independentemente de estar no singular ou no plural, ou concordar no plural mesmo. Agora, se ele vem anteposto, ou seja, antes do verbo, na ordem comum, a regra é concordar no plural quando nós temos sujeito composto em terceira pessoa. Os núcleos estão em terceira pessoa. Quando os núcleos estão em pessoas diferentes, esse é o segundo caso. Então, eles estão concordando com pessoas diferentes. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, e aí você percebe que são pessoas diferentes que formam os núcleos desse sujeito composto. Nós vamos entender que a primeira pessoa vai predominar sobre as outras. Então, se eu tenho eu ou nós, isso prevalece sobre as demais. E a segunda pessoa prevalece sobre a terceira. Se eu tiver tu e ele, o tu prevalece. Então, um exemplo aqui, você e eu iremos. Eu tenho que concordar em primeira do plural, porque eu é primeira pessoa. Por que eu estou concordando no plural? Porque eu tenho um sujeito composto anteposto. Então, como eu tenho um sujeito composto anteposto, o verbo vai para o número plural e pessoa, uma vez que eu tenho pessoas diferentes, vai para a primeira. Então, vai para o plural porque é um sujeito composto anteposto e vai para a primeira porque a primeira pessoa prevalece sobre as demais. Iremos ao cinema hoje, você e eu. Aqui nós temos um caso de sujeito posposto, ou seja, ele está vindo após o verbo, ainda assim predomina a primeira pessoa. Então, a gente percebeu aqui que, mesmo posposto, a regra continua sendo a mesma: primeira pessoa prevalecendo sobre as demais, segunda pessoa prevalecendo sobre a terceira. Quando a gente tem aí, quando a gente tem núcleos, o terceiro caso agora são os núcleos unidos pela palavra ou. Então, quando os núcleos desse sujeito, eles vêm unidos pela palavra ou, geralmente isso acontece em terceira pessoa mesmo, isso pode ter vários sentidos e a depender do sentido muda a ideia de concordância. Ele pode denotar inclusão, que é somar alguma coisa,
pode denotar a exclusão, que é excluir, ou retificar, que é corrigir. Então, nós vamos ver cada caso aqui. Quando for o caso de retificação, o que é retificação? Corrigir, ou o irmão ou os irmãos chegam hoje, a gente vai concordar com o mais próximo. Uma vez que eu estou corrigindo, então eu disse isso aqui que era o errado, o correto é isso, então o verbo acaba concordando com o último, que na verdade é o certo. Retificação é corrigir. Então, no caso de retificação, concorda com o mais próximo. Eu tenho que olhar se é primeira, segunda ou terceira, ou se é singular e plural, e eu concordo com o mais próximo. Se for o caso de exclusão a gente concorda no singular. Bruno ou Alexandre ocupará esse cargo, uma vez que é só um que vai poder ocupar esse cargo, então o verbo vai para o singular. Se for o caso de soma, adição e inclusão, o verbo fica no plural. Então, somente ela ou você podem ajudar-me. Está sendo unido pelo ou, mas da ideia de soma. Apenas você ou eu podemos ajudar. Então, qualquer um dos dois, soma aí as pessoas que podem ajudar. Então, quando se trata, esse é o terceiro caso, do sujeito composto conectado por ou, nós podemos ter retificação, concorda com o mais próximo, que é o correto, exclusão, concorda no singular, porque eu só botei um, e o inclusão concorda no plural, porque eu estou incluindo mais de uma pessoa aí nessa lógica. O quarto caso é quando nós temos aí o sujeito conectado por com. Nesse caso aí, é mais frequente a flexão no plural, mas se ele tiver posposto, se ele vier depois do verbo, também pode vir no singular, porque aí eu posso concordar com o mais próximo. Então, pode ser que aconteça do verbo ficar no singular. Então, vindo depois, ela com os filhos chegarão, a gente concorda no plural. Se o sujeito vier, o verbo veio depois. Se o verbo vier antes e o sujeito depois, o sujeito posposto, então nós podemos concordar no plural ou podemos concordar com o mais próximo. Então, chegarão amanhã ela com os filhos, chegará amanhã ela com os filhos. Então, aqui, anteposto no plural, posposto, concordo do jeito que eu quiser, porque está valendo qualquer coisa. O quinto caso aqui é quando nós temos o sujeito composto unido, né, os núcleos aí do sujeito unidos pelo nem. Se isso vem anteposto, então o sujeito aí anteposto ao verbo, nós vamos concordar no plural. Então, nem ela nem tu podeis. Ah, porque está no plural e prevaleceu a segunda pessoa, porque a segunda pessoa prevalece sobre a terceira, conforme a regra que nós já vimos. Então, concordou no plural. Se isso vier posposto, nós temos aquela opção de concordar com o mais próximo ou no plural. Então, flexiona-se no plural caso esteja anteposto. Se esse sujeito aqui vier posposto, aí nós podemos concordar com o mais próximo ou no plural. Então, aqui ficaria assim: podeis imaginar o que lhe ocorreu, nem ela nem tu, eu estaria concordando no plural, vai para a segunda por conta do tu. Aí eu poderia também dizer pode ela, né? Então seria pode imaginar o que lhe ocorreu, ela nem tu, nem ela nem tu. Então ou eu concordo pode para concordar com o mais próximo, ou eu uso podeis para concordar com ambos, no plural. Então a gente tem essas possibilidades aí com nem. O próximo caso é o caso 6, quando nós temos núcleo que designam a mesma pessoa ou coisa. Como é que é o exemplo? Ó, o escultor e participante da mostra declara-se surpreso com o projeto. Então, escultor e participante. Isso aqui é a mesma pessoa. Tenho dois núcleos que são substantivos, mas designam a mesma pessoa. Então, o verbo permanece no singular quando isso acontece. Declara-se. Próximo caso é o caso 7, quando a gente tem os núcleos retomados por um aposto. Então, o aposto resumitivo. Então, o que acontece? Eu tenho pastos, plantações, pomares, tudo floresceu. Então, a gente vai concordar na terceira pessoa do singular com o caso de aposto resumitivo. Aposto resumitivo é aquele pronome definido que resume o que foi enumerado antes. Isso aqui é sujeito.
e aqui é o verbo, e esse verbo está concordando com esse sujeito. Oitavo caso, quando nós temos aí as expressões um e outro, nenhum e nem outro. Essas expressões admitem o verbo no singular ou no plural. Eu posso dizer um e outro prescreviam, um e outro prescrevia. Então, unidos por i, aí a gente tem as duas opções. E o nono e último caso é quando nós temos um ou outro, uma ou outra. A gente tem aí os artigos indefinidos conectados por ou. O verbo concorda no singular, porque a gente está dando alternativas, a menos que se pretenda denotar inclusão, que é o caso da regra 3, ou C, que nós vimos aqui. Quando a gente quer denotar inclusão com o, nós colocamos o verbo no plural. Quando a gente quer dar a ideia de alternância, ó, disseram-me que uma ou outra caía. Aí a gente tem a opção de colocar no singular ou no plural. O verbo concordará no singular, ao menos que se pretenda denotar inclusão. No singular, a gente está dando ideia de alternativa. Disseram-me que uma ou outra me caía bem. E se eu quiser dar ideia de inclusão, eu jogo para o plural. Disseram-me que uma ou outra caíam bem, me caíam bem. Então, se for as duas, aí a gente usa caíam. Se for uma ou outra mesmo, a gente usa caía. Então, essas são as regras aí de concordância. Na próxima aula, nós vamos ver os casos dos verbos impessoais. Vimos 9 casos agora com sujeito composto. Até a próxima aula.